A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 11, que traz por título Dominações e Exílio. Eita glória, se prepara aí, viu, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADEB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 11 dos juvenis do primeiro trimestre de 2025, que traz por título Dominações e Exílio. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seu aluno. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog, coloca no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog, você clica no menu Juvenis, lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Agora, se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar: qual foi o povo que levou cativo o reino do norte? Qual povo levou cativo o reino do sul? Quem fazia parte do reino do sul? Quem fazia parte do reino do norte? Eita! Será que seus juvenis vão conseguir acertar? E eu creio que sim, porque já foi estudado. É interessante você fazer essas perguntas e não responder. Ah, pastor, na minha turma ninguém participa. Não responda nisso. Deixe sua turma na curiosidade. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Aqui no início é para verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos e não seu professor. Dando seguimento, vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Segundo Reis, capítulo 17, versículo de número 20. É interessante perceber que nosso Deus é amor, nosso Deus ele perdoa, mas tem hora, presta atenção, tem hora, tudo tem o seu limite. Aqui, por exemplo, Deus já tinha levantado diversos profetas para chamar a atenção do povo. O povo rejeitou todos, não dava vez, não ouvia, não acatava e estava cada vez mais distanciado do Senhor. Por causa disso, Deus levantou e permitiu que as nações inimigas invadissem Jerusalém, invadissem Samaria e levassem cativo tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Tudo isso por causa da desobediência. O povo não queria obedecer a Deus. O povo não queria obedecer a palavra do Senhor, mas queria a proteção de Deus. Queria as bênçãos, mas não queria ter comprometimento, responsabilidade. Aí não tem como. Quer ser abençoado? Obedeça. Mas vamos dar seguimento com a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. É por isso que lá em nosso Instagram, todos os dias, estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram, também, toda quarta-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São matérias de incentivo à participação dos seus alunos. É só você pegar e compartilhar com a sua turma. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica, que está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 12 a 17.
recomendo fazer uma leitura compartilhada. Vamos colocar os nossos juvenis para estar lendo a palavra do Senhor. Isso cabe a cada professor. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou conectado com Deus? Sabemos que o Senhor tem um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E isso não se refere apenas às leis da natureza. O governo do Altíssimo, que rege o universo, também está sobre a sua vida. Jesus disse que Deus cuida de nós nos detalhes, até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Por isso, não há o que temer. É verdade que pela nossa humanidade, muitas vezes, somos tomados pela angústia, ansiedade e medo. Mas o que vai definir sua vida é o que você fará diante destes sentimentos. Vai andar por fé ou por vista? Vai alimentar sua carne ou seu espírito? Vai avançar mesmo diante do medo ou retroceder? Lembre-se, ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Deus está no controle de tudo. Creia. Queridos professores, entenda o seguinte: as adversidades, as lutas, fazem parte daqui desta terra. Devemos estar preparados para os desafios, as perseguições, as batalhas, as lutas, mas, no entanto, não estamos sozinhos. Diante da adversidade, Deus está conosco, nos guardando, nos protegendo. Ah, pastor, mas eu fiquei doente. É permissão do Senhor. Ah, pastor, eu tive uma grande perda. É permissão do Senhor. Deus sabe muito bem como trabalhar com cada um e devemos estar preparados para tudo. Enquanto estivermos aqui nesta terra, estamos sujeitos a tudo: doenças, enfermidades, lutas, perseguições, até mesmo a morte. Mas nada pode afetar a nossa fé. Nada pode afetar a nossa esperança. Estamos aqui crendo que mesmo se morrermos em Cristo, seremos ressuscitados e seremos arrebatados juntamente com quem estiver vivo. Essa é a nossa esperança. Não deixe o desânimo abater a tua alma. Não fique triste diante das lutas e perseguições. Fica de pé, levanta-te e Deus falará contigo. Mesmo diante das lutas, mesmo diante dos inimigos, Deus estará nos guardando e conservando a nossa alma. Você crê dessa forma? Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: a queda de Israel. No item 1, os desvios morais de Samaria. Israel, ou seja, as 10 tribos do Reino do Norte, foi tomada pela Síria sob o governo do rei Oséias. Ele não servia ao Senhor e seus pecados inflamaram a nação, que já vinha em uma sequência de governantes ímpios. Israel desprezava a lei do Senhor ao ponto de queimar os próprios filhos, oferecendo-os a ídolos. Tamanho declínio moral e espiritual provocou a ira de Deus, que levantou a Síria para corrigir o seu povo. Portanto, os motivos de sua queda foram, sobretudo, espirituais e não políticos e militares. Mas não foi por falta de aviso. Deus já tinha levantado muitos profetas para alertar tanto a elite quanto ao povo sobre os seus pecados. Elias, Eliseu, Oséias, Amós, entre outros profetas, pela infinita misericórdia divina, não só anunciavam a iminente destruição, como também a vinda do Messias e a restauração futura. Professores, entendam o seguinte: vamos precisar lembrar ou relembrar alguns assuntos que já tratamos aqui, mas agora de uma forma mais organizada. Por exemplo, você lembra muito bem que o reino de Israel foi dividido em 2. Isso mesmo, ficou o reino do norte com 10 tribos. O seu primeiro rei foi Jeroboão e a sua capital, de início, foi Siquém e logo após Samaria. Então, quando você ouvir esse nome, Samaria, está se referindo à capital do reino do norte, que continha 10 tribos de Israel. Ok.
O outro reino é o reino do sul, o reino de Judá, composto por duas tribos. Primeiro rei foi Roboão, filho de Salomão. Este governou sobre as tribos de Judá e Benjamim. Mas, no entanto, ficou sobre a sua posse Jerusalém, que era a capital. O templo também ficou no reino do sul, já que ficava em Jerusalém. E os levitas, a tribo de Levi, ficou também em Jerusalém. Mas, no entanto, tanto o reino do norte, capital Samaria, o reino do sul, capital Jerusalém, se desviaram da presença do Senhor. Neste tópico, vamos falar um pouco acerca do reino do norte. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: Cativeiro e destruição. Após 3 anos sitiado pela Síria, em 722 a.C., Israel se rendeu, marcando o fim do reino do norte como nação. A política de dominação da Síria consistia em levar vários povos já dominados para a cidade recém-conquistada. Tal estratégia tinha como objetivo eliminar todo e qualquer sentimento de nacionalismo dos subjugados, dispersando-os a fim de que nunca mais conseguisse se reerguer. Toda essa miscigenação e descatolização de Samaria foi o ponto alto da rivalidade que surgiria entre judeus e samaritanos. Presta bem atenção. Quando você ouve o nome Samaria, é a capital de Israel, do Reino do Norte. Esse Reino do Norte, que iniciou com Jeroboão na divisão, praticamente teve 19 reis. E todos estes 19 reis foram desviados da presença de Deus. Não serviu ao Senhor. Este reino, desde quando foi dividido, ficou errado, ficou idólatra. Tanto que ao lado do norte, ao lado do sul desse reino de Samaria, em Israel, tinha altares de adoração a Baal. Tanto do norte quanto no sul, no reino de Israel, que tinha por capital Samaria, tinha ídolos sendo adorados ao Senhor. Este reino também, por algumas vezes, sacrificaram seus filhos a ídolos. Para você entender tudo aquilo que Deus disse ao seu povo, não faça. Não imite, não me agrada. Israel estava fazendo. E Deus, como sempre, vai levantar ou levantou diversos profetas para chamar a atenção do povo, para que estes pudessem se arrepender dos seus pecados, se converter ao Senhor e buscar a Deus misericórdia, para que Deus não levantasse inimigos para perseguir a Israel. Mas, no entanto, eles não obedeceram, não acataram a voz do profeta direcionado por Deus, e muitos foram até sacrificados. Muitos profetas levantados por Deus foram mortos, porque Israel não quis ouvir a voz dos profetas direcionado pelo Senhor. Eles preferiam ouvir os profetas falsos do que aqueles que falavam a verdade. E Deus então vai permitir que um grande império que estava surgindo, o império da Assíria, que hoje seria o Iraque. Presta atenção, o império da Síria hoje seria o pessoal do Iraque. Você vai ver daqui a pouquinho algumas semelhanças. E, no entanto, Deus permite que esta nação ímpia invada Samaria, destrua Samaria e começa a fazer agora uma grande mistura. Porque esse império chamado de Assíria, quando invadia uma nação, invadia um reino, ele pegava pessoas de outros lugares, de outros países que eles já tinham conquistado e começava a misturar. Pegava um povo de Israel, de Samaria, levava para outra cidade distante, para que eles pudessem se misturar, perdendo assim a sua identidade, adorando assim outros deuses, para que eles não pudessem se unir novamente e levantar um novo reino para lutar contra o povo da Síria. Então o segredo da Síria era mistura. Preste atenção, misturar um povo com outro, para que o povo pudesse perder a sua identidade e assim deixasse de adorar o seu Deus, de buscar o seu Deus para adorar outros deuses. Vou falar, e deu certo, porque Israel, do Reino do Norte,
praticamente sumiu do mapa. Ninguém consegue agora identificar 100% certeza se a pessoa faz parte ou não faz parte do Reino do Norte. Por quê, pastor? A mistura. Você lembra daquela história que diz que os judeus não gostam, não se dão bem com os samaritanos? Quem são os samaritanos, pastor? Samaritanos vêm de Samaria. Samaria, capital de Israel. Mas como o povo do Reino do Norte começou a se misturar, perdendo assim sua identidade, pegando as características dos povos ímpios, Israel, Reino do Sul, não quis fazer parte, não quis mais chamar de irmãos. Mas para você entender, praticamente seriam irmãos. Só que houve a mistura, e por causa da mistura do povo de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, não quis mais identificar e não considerava mais como irmãos por causa da mistura. É por isso que no Novo Testamento vai dizer que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Os samaritanos, em outras palavras, seriam também do povo de Israel, mas do Reino do Norte, mas a mistura perdeu a identidade. Deu para você entender, professor? É um pouquinho aqui de história do povo de Israel. Você precisa conhecer para saber explicar para os seus alunos como aconteceu. Então, em 722, é quando o povo da Síria vai invadir Samaria, capital do Reino do Norte, com as 10 tribos, e vai assim levar cativos. 722. Mas saiba que esse povo também, quando invadia um território, era bastante cruel. Isso mesmo, era uma crueldade enorme. Eles destruíam, desfolavam, era só o sangue de Jesus. Mas isso é tema para um outro momento. Era um povo bastante cruel. E você sabe muito bem que eu disse que o povo da Síria, do passado, hoje, seria o Iraque. Dá para você ver a identificação, os rituais, as manias, continua a mesma. Eita glória! Ele disse que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando? Entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Vamos para o nosso segundo tópico, mas antes presta atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos. Para encerramento do trimestre, nós enviamos ideias de apresentações, ideias de lembrança, certificado, simulado, marcadores de Bíblia. Enviamos diversos materiais para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título A Queda de Judá. No item 1, Ascensão da Babilônia. Após grandes conquistas, a Síria, aos poucos foi perdendo força e aproveitando esse enfraquecimento entre 626 a 612, a Babilônia, que surgiu como nova potência militar, conquistou o Império Assírio. Judá e sua capital, Jerusalém, localizava-se numa região de encruzilhada com muitas rotas comerciais, por isso era muito disputada. O Reino do Sul buscou alianças com o Egito para resistir ao avanço da Babilônia.
Veja só, o pessoal da Síria, o Império da Síria, até que tentou conquistar Jerusalém, o Reino do Sul. Eles conquistaram o Reino do Norte, as 10 tribos, e tentaram também conquistar Judá, Jerusalém, mas, no entanto, o Senhor não permitiu. E com o passar do tempo, o povo da Síria foi se enfraquecendo e começou a surgir uma grande potência militar, conhecida de todos, chamado de Babilônia. O grande imperador, o grande rei, chamado Nabucodonosor. Ele vai agora entrar na história. E entre 626 a 612, a Babilônia, essa potência que estava surgindo, conseguiu conquistar a Síria. E lembrando, a Síria, a capital da Síria, era Nínive. Lembra dessa cidade? Lembra de Jonas? Isso mesmo, Nínive era a capital da Síria. E em 626 a 612, a Babilônia conquista o Império Assírio, conquista Nínive. E já estava de olho em Jerusalém, o Reino do Sul, porque a terra de Israel, Jerusalém, a capital, ficava em um ponto muito importante de passagem, de rotas, de muitos comércios. É por isso que todo mundo queria conquistar Jerusalém, o Reino de Judá. E isto vai acontecer em 3 momentos distintos. Nós chamamos as 3 levas, quando o rei Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo por 3 períodos, por 3 momentos distintos, que vamos estudar agora. Vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: a queda de Jerusalém. Nabucodonosor conseguiu o controle sobre Jerusalém pela primeira vez em 605 a.C. Levou utensílios do templo e alguns hebreus que se destacavam por suas habilidades. Dentre eles, Daniel e seus amigos, na primeira leva, viu? Ananias, Misael e Azarias. O Império Babilônico tinha como política levar primeiro os intelectuais e influentes, com o mesmo objetivo de enfraquecer qualquer tentativa de retomada e restabelecimento da nação. Em 597 a.C., Nabucodonosor cercou Judá novamente. O rei Joaquim rendeu-se ao invasor, que confiscou outros bens preciosos do templo e levou cativo à Babilônia 10.000 pessoas, dentre eles o profeta Ezequiel. Mais tarde, a fim de enfrentar uma séria revolta liderada pelo rei Zedequias, último rei de Judá. Lembra, reino de Israel foi Oséias, no reino de Judá foi Zedequias. Nabucodonosor cercou novamente Jerusalém em 886 a.C. Após um prolongado cerco, destruiu a cidade e o templo, levando a maioria dos habitantes de Judá cativos. As 3 investidas contra Jerusalém ocorreram no período de 14 anos. Assim como o Reino do Norte, a destruição de Jerusalém e o cativeiro do povo de Judá foi consequência do seu declínio espiritual e moral, e por sucessivas vezes ter ignorado a voz do Senhor por meio de seus profetas. Veja só, assim como o Reino do Norte caiu, foi levado cativo por causa dos seus pecados. Eles desobedeceram o Senhor. Por causa disso, Deus levantou a nação da Síria e levou cativo em 722 a.C. Agora é o Reino do Sul, composta por 2 tribos. São elas, Judá e Benjamim. Essas 2 tribos tinham por capital Jerusalém. E esse novo império que estava surgindo, chamado Babilônia, com seu rei Nabucodonosor, estava de olho na cidade de Jerusalém. Então, em 605, Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e vai levar cativos as pessoas mais inteligentes, os sábios, os príncipes, aqueles que tinham algum destaque. Isso em 605 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo os sábios, os jovens, os bonitos, os fortes, porque estes estariam servindo a ele na Babilônia. Nessa primeira leva, nós assim chamamos a primeira leva. Nesta foi Daniel e seus 3 amigos foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia.
Entretanto, vai acontecer ainda uma segunda invasão. Em 597, Nabucodonosor vai invadir novamente Jerusalém. Por que isso, pastor? Porque os reis, as lideranças que ficaram tomando conta de Israel, de Jerusalém, se levantaram contra o rei da Babilônia e a Babilônia não perdoava. Isso mesmo, os reis, os governadores que ficaram tomando conta de Jerusalém se levantaram contra a Babilônia e por causa disso, Nabucodonosor, em 597 a.C., vai invadir novamente. Vai levar cativo agora em torno de 10 mil homens importantes, ilustres, destes Ezequiel, que vai ser o profeta na Babilônia, chamando a atenção do povo. Então Ezequiel foi levado cativo na segunda leva. Na primeira leva, Daniel e seus amigos. Na segunda leva, Ezequiel foi levado cativo em 597 a.C. Mas não acabou ainda, meu Deus, a dificuldade era grande. Quem sabe era Deus dando oportunidade para que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados, mas nada disso. Continuava pecando. Por causa disso, em 586 a.C., pela terceira vez, Nabucodonosor invade Jerusalém, mas agora ele destrói tudo, destrói o templo, destrói o palácio, ele sai destruindo e matando muita gente. Uma grande destruição em Jerusalém aconteceu em 586 a.C., uma grande destruição. É desta destruição que ele vai levar cativo os fortes, os inteligentes. Só ficou morando em Jerusalém aqueles que não tinham condições, os deficientes, as pessoas debilitadas que ficaram morando em Jerusalém. Poucas pessoas fortes e sadias ficaram morando em Jerusalém depois da destruição. Destruiu o templo, destruiu o palácio. Foi uma grande destruição em Jerusalém em 586. Por quê? Israel queria se libertar da Babilônia. Mas o próprio Deus já tinha dito, através do profeta Jeremias, que o cativeiro seria de 70 anos. E aquilo que Deus disse, meu irmão, pode anotar que vai acontecer. Eita glória, calma, eu sei que são várias informações, mas é interessante você pegar uma caneta, anotar e conversar com seus alunos, tá bom? Vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes, preste atenção. Nós estamos lançando o nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Se você quiser estudar conosco, entre em contato pelo meu WhatsApp e na descrição desse vídeo também vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação ao curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar agora em março. Pastor, vai custar caro? Que caro, crente! O nosso curso vai custar apenas R$ 25,00 para que você possa estudar. Todo mês de março vamos estudar, aprender acerca de metodologias, como ensinar, o que pode, o que não pode. Vem aprender com o pastor Giovanni no curso para professores 2025. Já vai começar agora em março, viu? Vem estudar conosco. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título o cativeiro babilônico. O povo do Reino do Sul, Judá, esteve cativo na Babilônia por 70 anos, cumprindo-se assim a profecia que a terra teria seu devido descanso. Enquanto Jeremias profetizava em Judá, Ezequiel, levado na segunda leva de cativo, profetizava aos exilados. Jeremias foi o profeta que mais anunciou a chegada do cativeiro, mas também, por meio dele, o Senhor falou sobre o retorno a Jerusalém. Presta atenção aqui agora, tá bom? O profeta Jeremias, ele ficou em Jerusalém, mesmo após a destruição. E lá ele profetizava, chamando o povo ao arrependimento, e deixou bastante claro que eles ficariam cativos por 70 anos. Agora eu te pergunto, por que 70 anos? Deixa aqui nos comentários também, tá bom? No final, eu vou falar por que seria 70 anos. Só no final, para você ficar conosco. Então, Jeremias, profeta de Deus, ficou em Jerusalém e profetizava aquilo que Deus mandava. Mas o povo não dava crédito.
Deus diz que o cativeiro demoraria 70 anos. Lá na Babilônia, o profeta que se destacava era o profeta Ezequiel. Jeremias profetizava em Jerusalém. Ezequiel profetizava na Babilônia. Ambos chamando o povo ao arrependimento e à necessidade de retornar a buscar a Deus. Mas eu te pergunto, será que o povo retornou a buscar Deus? Será que o povo dava voz aos profetas? O que você acha? É claro que não. Quanto mais eles profetizavam, menos o povo aceitava e gostava. Há aqueles ainda que preferiam ouvir as profecias falsas que estavam também acontecendo neste período. Vamos ver aqui agora no nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título Jeremias e os falsos profetas. Naquele contexto, os falsos profetas anunciavam que em 2 anos a nação retornaria do cativeiro. Tais apostatas acabavam confundindo o povo. Entretanto, Jeremias, por ser um verdadeiro profeta, tinha certeza de que o cativeiro duraria os 70 anos e também de que haveria um retorno. Como prova disso, ele comprou as terras do seu tio Anate. Jeremias capítulo 32, versículo 6 a 15. Veja só, Jeremias em Jerusalém, profetizando e falando que o cativeiro demoraria 70 anos. Te pergunto, será que o povo estava gostando, concordando desta profecia? Que eles ficariam cativos 70 anos. Por outro lado, tinha os falsos profetas que estavam dizendo o seguinte: tudo isso vai passar, vai demorar apenas 2 anos. Daqui a pouquinho, Deus vai levantar um homem de Deus, o grande rei, que vai nos livrar, que vai vencer a Babilônia, e nós seremos fortes, nós seremos o próximo império. E o povo acreditava na mentira, porque é mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Você acha assim também? É claro que não. Nós devemos priorizar a verdade. O povo pode até gostar, o povo pode até falar, mas nós optamos sempre pela verdade. Deu para entender, professor? Dando ainda seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título A tristeza do povo na Babilônia. O povo cativo na Babilônia ficou devastado. Salmos 137, versículo 1 e 2, relata: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. O povo de Deus era conhecido por seus salmos e hinos de louvor ao Senhor, mas já não os entoavam mais. Esse sentimento de dor e saudade na terra que o Senhor dera marcou o povo durante todo o período de cativeiro. Israel sempre foi uma nação alegre, gostava de louvores. Nas praças, nos rios, em todos os lugares, Israel sempre estava louvando a Deus, caminhando nos montes, nos vales. Em todos os momentos, Israel estava louvando o Senhor. Mas agora, no cativeiro, na Babilônia, eles já não tinham mais motivos para adorar a Deus, para louvar ao Senhor. Te pergunto, você também é assim? Preste atenção no que aconteceu. Em Jerusalém, eles cantavam, eles adoravam o Senhor, porque estavam livres. Quando chegaram na Babilônia, não podia louvar, não cantava mais, não servia mais o Senhor. Será que nós somos assim? Quando estamos de boa, quando estamos com saúde, quando estamos com dinheiro, nós adoramos e servimos a Deus. E quando vem a prova, quando vem as lutas, as adversidades, será que nós também estamos adorando e servindo a Deus? Israel já não conseguia mais. E você consegue adorar na dor, na luta, na adversidade, na perseguição, nas provas. Você consegue adorar a Deus nesses momentos? Deixa aqui nos comentários e converse também com seus juvenis. Eles precisam responder. Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: tanto a destruição de Samaria como o cativeiro de Jerusalém foram devidamente anunciados por vários profetas. Logo, ninguém foi pego de surpresa, nem foi por falta de aviso ou de chances de arrependimento que tais fatos ocorreram. Isso nos serve de reflexão.
Será que temos ignorado os avisos e oportunidades do Senhor para nos arrependermos de algo e nos voltarmos para Ele? Não aguardemos a destruição para nos consertarmos com nosso Deus e valorizarmos tudo de bom que Ele nos proporciona. Para você entender, Israel, reino de Judá, reino do sul, foi levado cativo por 70 anos, pois acredita-se que Israel deveria a cada 50 anos descansar a terra e devolver a terra para os seus primeiros donos. Para você entender essa questão aqui agora, tá bom? Israel, cada tribo recebeu uma terra. Mas, no entanto, quando qualquer um de uma tribo precisava vender a sua terra por alguma necessidade maior, depois de 50 anos, essa terra deveria ser devolvida e entregue novamente para a família do primeiro dono, para que Israel pudesse ficar cada um na sua tribo e com a sua terra. Israel, por diversos anos, acabou negligenciando esta lei, não descansando a terra, cerca de 70 vezes que deveria descansar a terra e não fez. Por causa disso, o cativeiro babilônico demorou 70 anos. Para cada período que Israel deveria descansar a terra e não fez, Deus lhe deu um ano de cativeiro. Meus irmãos, o negócio é sério. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos aprender com Israel. Não deixa a situação apertar, não. Não deixa a dificuldade chegar na tua casa, não. Sirva a Deus, adore a Deus e tu serás abençoado, tá bom? Quero saber o seguinte, você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. E só peço o seguinte, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. A paz do Senhor e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.